Copa Libertadores Feminina, o Corinthians está na final. As Brabas passaram pela Ferroviária nos pênaltis ontem à noite, depois de empate 1-1 no tempo normal. O Corinthians agora encara o Deportivo Cali às 8 da noite de sábado. A Ferrinha disputa o terceiro lugar contra o Colo-Colo do Chile. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, bom dia, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. O Guarani já começa a se falar em eleição pensando nas próximas temporadas. Enquanto isso, Matheus Costa, que teve o melhor aproveitamento no comando técnico do Bugre em 2025 entre os profissionais que passaram pelo cargo de treinador, também aguarda a situação. Mesmo com contrato até o fim do Campeonato Paulista, tudo só deve ser definido com base naqueles que devem comandar o Guarani nos próximos anos. Tênis de mesa, após conquistar o ouro nas duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi, Hugo Calderano confirmou o favoritismo também na disputa individual. Ele garantiu o título pan-americano de simples ontem ao vencer o americano Kanak-Ja por 4-1 com parciais de 11-6, 11-6, 9-11, 12-10 e 11-9, garantindo o primeiro lugar em Rock Hill, nos Estados Unidos. Com o resultado, Calderano chega a 6 títulos pan-americanos na carreira, sendo este o 5º consecutivo. E agora destaque do futebol paulista, Gabriel Duziak. O Santos venceu o Corinthians por 3-1 na Vila Belmiro e abriu 6 pontos da zona de rebaixamento. Em uma partida marcada pelo domínio do Peixe desde o princípio, Zé Rafael, Barreal e Roleiser marcaram para os donos da casa, enquanto Ranielli descontou para os corintianos. O líder Palmeiras também jogou e venceu de virada outra vez, 5-1 no Bragantino. Hoje às 7 da noite, o São Paulo encara o Grêmio em Porto Alegre. Ladies Cup, começa hoje a 5ª edição do Brasil Ladies Cup, torneio de futebol feminino organizado pela Federação Internacional de Futebol Soccer Society em parceria com a Federação Paulista de Futebol. O campeonato será entre os dias 16 e 19 de outubro no Canindé, em São Paulo. Os jogos terão entradas gratuitas e a disputa deste ano terá 4 equipes: Grêmio, Ginásio La Plata, Peñarol e Palmeiras. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. 554 ingressos. Esse é o número total de bilhetes destinado à torcida da Ponte Preta, que comprou toda a carga por primeiro jogo contra o Londrina. Porém, esses ingressos estão sendo vendidos de forma prioritária para o sócio TC10+. Se sobrar ingresso, amanhã eles serão colocados à disposição daqueles que têm o interesse de acompanhar o primeiro jogo da decisão entre Londrina e Ponte Preta pela Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o técnico Marcelo Fernandes segue a preparação da Macaca em busca do primeiro título nacional. A temporada do Boca até o momento é muito ruim. Embora esteja vivo na disputa do Clausura, em 4º lugar do seu grupo, a diretoria já planeja o 2026 e prepara uma barca que deve deixar o clube. De acordo com o jornal Clarim, o presidente Riquelme, que é ídolo do clube, deve dispensar pelo menos 7 atletas. Outros 2 já saíram com a temporada em andamento. Caso dos veteranos Marcos Rojo, zagueiro de 35 anos, ex-Manchester United, que foi pro Racing, e do goleiro Sérgio Romero, também ex-Manchester United, 38 anos, e que está a caminho do Argentino Júnior. Ele está radiante hoje, com informações de clássicos pelo Campeonato Brasileiro. Fábio Chaib está chegando, tudo bem, Fábio? Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Ontem, noite de clássicos pela 28ª rodada do Brasileirão, o vice-líder Flamengo, diante de apenas 22 mil pessoas no Newton Santos, bateu o Botafogo com facilidade. 3-0 para o Mengão em cima do Botafogo. Flamengo é o vice-líder com 58 pontos ganhos. Já em Minas Gerais, o Atlético Mineiro segue sem vencer seu maior rival jogando na Arena MRV. Ontem, diante de muita confusão e brigas também, Atlético e Cruzeiro ficaram no empate por 1-1. E vale destaque também para a vitória do Mirassol. O Mirassol fez mais uma vítima ontem jogando lá no Maião. 3-1 para o Mirassol sobre o Internacional. O Mirassol segue invicto jogando como mandante neste Brasileirão. Muito bom! Estamos agora com o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas, ele que teve ontem
futebol a rodo, né? Como você diz lá no Flamboyant. Graças a Deus. Teve futebol pra lá, futebol pra cá, tá feliz da vida, porque o time Era bola dele, pra um lado, bola pro o outro. segundo time dele do Emoção coração amigo. venceu. Aliás, Diego Alves está transtornado. Fui dar bom dia hoje pro Diego Alves. Puxa, Nosso botafoguense, ele, Botafogo. bom dia pra quem? Falei, bom dia, cara. Negócio de futebol aí, vai ligar pra futebol? É verdade, Júlio, Não você tem precisa razão. ligar pra futebol. Tem tanta coisa mais importante, né? Tá louco. Mas eu me solidarizo aí a Tudo Diego bem? Alves. Tudo bem, Júlio? Bom dia a Bom você, bom dia, ouvinte CBN. O Aqui, Botafogo não foi páreo ontem para o Malvadão. E quem não foi páreo foi o Corinthians, hein? Que primeiro tempo do Santos. Fantástico, fantástico. Se o Santos estivesse jogando assim durante todo o Campeonato Brasileiro, Você é não tão estaria anti-corintiano. nessa Quem que é o situação. único time brasileiro que tá na Eu? final da Libertadores feminina? E ninguém fala disso. Corinthians. O jogo do Corinthians que interessava ontem era no feminino. Não, eu pelo contrário, eu não sou anti, não. Gosto, admiro o Esporte Clube Corinthians Paulista, esta glória do futebol brasileiro. Mas ontem o Santos foi melhor, venceu com autoridade. O Corinthians até esboçou uma reação, mas a noite ontem foi alvinegra, mas alvinegra lá da Baixada, alvinegra peixeira e muita festa aí do Santos. Quem sabe hoje, né, para o torcedor santista, o Bahia apronte para cima do Vitória no Barradão e aí sim o Santos fica numa situação, digamos, confortável com relação a rebaixamento. O único momento não legal ontem no jogo do Santos foi quem acertou a Mavi. Como é que é o nome dela? Filho do Neymar? Mavi. Pô, tadinha da menina, tomou uma bolada lá ontem, cara. Eu confesso ontem que eu fiquei muito em Atlético e Cruzeiro. Júlio do céu, o Fabião Quase, citou aí. hein? E o chicote estralou, cara. Briga e arbitragem pra variar péssima, né? Quase que a sua profecia se realizou novamente. Quase. E o Mas, Galo cara, segue sem só ganhar. briga, Julião. Só briga, o jogo não andava, árbitro fraquíssimo. E o Cruzeiro ficou com o empate, né? Saiu vencendo, o Atlético buscou aí o empate, mas aí o Cruzeiro, um pontinho, saiu de bom tamanho, principalmente pro time celeste, que teve aí o Caio Jorge expulso. Maravilha, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar e interagir conosco também através do nosso YouTube, também do nosso WhatsApp 991869070 991869070. Fique à vontade para mandar a sua participação aqui no nosso WhatsApp. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Vomir Bortoleto, comando de stream com Samana Deep. Apresentação Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na... Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. 11h18, ele está chegando. Antes das informações do trânsito aqui, né? Parabenizar pela vitória no clássico. Mário Quintino está hoje sorridente. Parabéns pela vitória, cantando. Para, ele fez gol. Todo mundo te adora. Ele tá feliz com a Tudo bem, Mário? Bom dia pra você. Eu não gosto disso. Eu não fiz, mas o Barreal fez. Que pintura, hein? Bom dia pra vocês. Maravilha. Hoje, bom dia, amigos. Hoje é o Quinton Alegre. Então vamos assim, Mário Quintino Barreal. Aí tudo bem. Aí beleza. Hoje é o Santos do mundo. Perfeito, Mário. Vamos lá com as informações. É isso, o Santos encarou o jogo ontem com a importância que ele tinha, né, Júlio? Que seja assim também segunda-feira contra o Vitória e de quebra ainda trouxe o Corinthians pro bolo também, né? Bom dia mais uma vez então para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Avenida Brasil. O nosso ouvinte encontra a movimentação maior para seguir em direção da Orozimbo Maia, atenção ali pela região. No sentido da Teodoreto, por enquanto segue sem problemas, ponto de parada somente nos semáforos. Ainda da região, proximidades também da Avenida Brasil, vale a gente lembrar que algumas vias do Jardim Guanabara têm novos sentidos de tráfego lá no trecho, caso da Gonçalves César, no trecho que vai da Albano de Almeida Lima e até a Avenida Brasil. Agora o trânsito flui em direção da Avenida Brasil. Na rua Barros Monteiro, o trânsito flui da Brasil em direção da Albano Lima e também a Rocha Camargo tem novo sentido de tráfego, seguindo em direção da Albano Lima. Tem agentes da INDEC por lá também, então nosso ouvinte consegue passar por ali, mas já fico alerta para você que é da região do Jardim Guanabara, mudanças importantes lá pelo trecho. Júlio. Maravilha, Mário. Obrigado pelas informações. E o Mário volta na programação aqui da CBN. Agora são 11h20. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Esportes e uma investigação do Ministério Público aponta que o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, gastou quase R$500 mil do clube em despesas pessoais. O uso irregular do cartão corporativo motivou as denúncias criminais.
O ex-presidente do Corinthians, André Sanches, e o gerente financeiro do clube, Roberto Gavioli, foram denunciados pelo Ministério Público devido ao uso irregular de cartão corporativo para gastos pessoais durante a gestão do dirigente. A investigação teve início em julho, após vazamento de extratos nas redes sociais que mostravam gastos indevidos. Na ocasião, Sanches chegou a reembolsar R$15 mil ao clube, alegando que confundiu os cartões durante uma viagem. Mas o caso não foi pontual, segundo o promotor de justiça Cássio Concerino. Ao analisar o histórico de transações, ele identificou que o então presidente do Corinthians usou o cartão corporativo como se fosse dele próprio para diversas compras particulares. Não é necessário muito escrutínio ou muita perspicácia para saber que um cartão corporativo não é utilizado, por exemplo, numa drogaria, não é utilizado, por exemplo, numa clínica laboratorial, não é utilizado, por exemplo, no hospital de ponta, não é utilizado, por exemplo, em duty free. Outros gastos irregulares identificados foram a compra de 2 relógios, roupas de grife, pagamentos de jantares, contas em postos de combustíveis e viagens para Pipa e Fernando de Noronha, destinos turísticos do Nordeste. Com relação a Roberto Gavioli, o promotor afirmou que ele tinha o dever jurídico de conferir notas fiscais e impedir o uso indevido do cartão empresarial. O Ministério Público pede a devolução de R$480 mil, valor corrigido dos gastos irregulares de agosto de 2018 a fevereiro de 2021, mais 75% desse montante por danos morais e materiais de cada um dos denunciados ao Corinthians. Os crimes denunciados à Justiça foram apropriação indébita agravada continuada, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário. Por meio de nota, o Esporte Clube Corinthians Paulista informou que o superintendente financeiro Roberto Gavioli foi afastado das funções por tempo indeterminado e sem remuneração. O clube disse ainda que acompanha com atenção a denúncia envolvendo André Sanches e que está à disposição para fornecimento de documentos e informações. Nesta quarta, o ex-presidente pediu afastamento dos conselhos deliberativo e de orientação do Corinthians. O advogado que o representa defendeu a inocência do cliente e afirmou que houve evidente excesso da acusação. A defesa de Gavioli não foi localizada. Na próxima etapa da investigação, a promotoria criminal prevê a análise das faturas do cartão corporativo durante a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, e interrogatório do então motorista dele, Denilson Grilo. De São Paulo, Leonardo Svaric. Obrigado, Leonardo. E agora quem tá chegando é Gabriel Dudiak para nos contar informações das vitórias de Palmeiras e Santos. No clássico alvinegro, o Corinthians vinha de uma vitória convincente contra o Mirassol e o Santos chegava machucado após derrota para o Ceará. Quando a bola rolou na Vila Belmiro, porém, os papéis pareciam invertidos. Logo aos 4 minutos, Barreal cobrou o escanteio e Zé Rafael abriu o placar para o Peixe. Confiantes, intensos e ligados no jogo, os santistas dominaram totalmente a partida e ampliaram com Barreal em linda finalização de fora da área e depois com Roleiser cobrando o pênalti. Somente depois de o jogo parecer completamente perdido que o Corinthians apareceu. A equipe paulistana, contudo, só conseguiu um gol com Ranieri e não teve forças para reagir. Final, Santos 3, Corinthians 1. Com o resultado, o Peixe abriu 6 pontos da zona de rebaixamento e o técnico Vojvoda diz que a vitória foi fruto da atitude da equipe. O principal fue la atitude, la agresividad para la presión, ese contagio de jugadores entre jugadores y ese contagio se fue para la torcida también y voltaba el apoyo de la torcida. Do outro lado, Ranieri criticou justamente o comportamento corintiano. O que a gente fez hoje, pelo menos no primeiro tempo, foi inaceitável. Visto os últimos jogos que a gente fez, 3 jogos que a gente competiu muito, se entregou bastante e esse jogo a gente entrou desligado, a começar por mim, time inteiro, óbvio. O líder Palmeiras também jogou e ganhou mais uma. Em casa, o Alviverde até saiu atrás depois do Bragantino fazendo 1-0 com John. Mas tal qual contra Fortaleza, São Paulo e tantos outros times nesta temporada, se manteve no jogo e conseguiu mais uma virada. Ainda no primeiro tempo, o Fux empatou, enquanto na segunda etapa, Vitor Roque, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque outra vez fizeram Palmeiras 5, Bragantino 1.
Para o técnico Abel Ferreira, o que vem acontecendo nos últimos duelos é fruto do trabalho e do crescimento do elenco alviverde. Um grupo que está num bom momento de confiança, de determinação, de resiliência, atingiu uma maturidade competitiva que ainda pode crescer, é isso que nós estamos à procura. Hoje o São Paulo enfrenta o Grêmio às 7h em Porto Alegre. O tricolor não terá os laterais Cédric e Enzo Dias lesionados e nem os volantes Pablo Maia suspenso e Bobadilha, que defendeu a seleção paraguaia na Ásia. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Começo por você, Fábio Chaib, e na ordem cronológica, a avassaladora vitória palmeirense ontem. Impressionante o ritmo que Vitor Roque, Flaco e todo o Palmeiras estão jogando neste momento, Fábio Chaib. O Palmeiras conseguiu ontem a 8ª virada no campeonato, né? Mostra muita força mental dos jogadores do Palmeiras, que não desistem nunca e não se abatem, saindo principalmente perdendo o placar. A entrada do Andréas Pereira mudou significativamente o esquema do Palmeiras, né? O jeito do Palmeiras jogar. O Palmeiras troca muitos passes agora também, consegue fazer boas finalizações também, boas jogadas na frente. O Andréas Pereira no meio campo do Palmeiras deu um ritmo diferente. O Palmeiras ontem não se abateu, sofreu o gol, mas na segunda etapa, o que vem sendo mostrado principalmente no Allianz Parque, o Palmeiras marcou 21 gols nos últimos 6 jogos no Allianz Parque. O Palmeiras tem se destacado bastante, principalmente após marcar gols, não desiste e continua indo para cima, né? A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque mais uma vez entrou em ação ontem e mostrou que está muito afiada. O Palmeiras segue firme aí na luta pelo título brasileiro. E em relação ao Palmeiras, Carlão de Freitas, eu acho que cada vez mais é muito desafiadora a missão do Flamengo. Também o Palmeiras está num ritmo muito forte. Também acho, principalmente pela maneira com que o Palmeiras chega ao Maracanã no domingo. O Flamengo é muito forte, o Flamengo tecnicamente ou em termos de elenco ainda é o melhor do Brasil, mas nenhuma equipe na América do Sul compete como o Palmeiras compete. Ainda mais depois dos traumas do início do ano, o Palmeiras conseguiu aí uma nova formação, o Abel conseguiu reinventar o ataque da equipe, resgatou o Vitor Roque, achou um outro caminho do Flaco Lopes render, reforços chegaram, qualificou a equipe e hoje o Palmeiras eu coloco como favorito. Há alguns dias eu imaginava o Flamengo muito forte com relação ao Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda vivia uma pequena instabilidade, mas a partir do momento que o Palmeiras entrou no prumo, ficou muito complicado aí pro Flamengo. Ainda dá, claro, um jogaço domingo, é no Maracanã, o Flamengo tem plenas possibilidades, mas eu vejo hoje neste momento, a 29ª rodada, estamos caminhando, o Palmeiras mais pronto que o Flamengo, mas tendência de um grande jogo no domingo lá no Maracanã. Perfeitamente. Bom, falando agora do clássico, né? Temos aí também mais alguns minutinhos para abordar sobre o jogo na Vila Belmiro. E foi uma vitória incontestável do Santos, né? Ô, Júlio, ontem no Arena a gente falava sobre o jogo e Fábio Chaib tocou num assunto e ontem acompanhando o jogo do Corinthians eu dei a mão à palmatória. O Corinthians, eu acho que ele está pensando muito em Copa do Brasil, porém precisa tomar cuidado, né? O Mário Quintino acabou de falar aí, jogamos o Corinthians pro bolo. E o Corinthians que não se atente, hein? Porque senão ele entra no bolo e pode comprometer até as finais da Copa do Brasil. O próprio Ranieri disse ontem, o primeiro tempo assustador, levando em conta os desfalques, levando em conta ausências importantes, mas não se encara um clássico como o Corinthians encarou. Por outro lado, o Santos encarou o clássico, né? O William Cabelo outro dia disse a faca, o queijo e a fome, né? Então o Santos teve tudo isso ontem e por isso venceu merecidamente o Corinthians por 3-1. O gol do menino Barreal foi algo impressionante, hein? Fazia muito tempo que eu não via um chute tão perfeito de longa distância como o do argentino Barreal, que aliás é bom jogador, hein? Bom jogador. Roleiser também. O Santos tem bons valores, né, Lupe? Eu acho que precisa agora com o Vojvoda encontrar uma formação do time, Santos, né? Sabe qual que é, na minha opinião? É sistema defensivo. Cara. Não encontrou um casamento, né? Ainda não teve um casamento defensivo. Você vê no gol do Ranieri, que já tava 3-0 pro Santos, mas, cara, livre, ele sobe sozinho de cabeça e é um jogador alto. Se tivesse 2-0, complicaria. Se tivesse 2-0, poderia complicar, né? Mas é algo que o Santos precisa corrigir pra não passar esse sufoco, né? Na reta final do Campeonato Brasileiro. Abre 6, né? De vantagem da zona do rebaixamento, mas hoje tem Bavi, né? Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. O Santástico está de volta. Agora 11 horas. Se tivesse o menino Neymar, disse Carlão de Freitas, seria 11-1 pro Peixe.
Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de outubro de 2025. O índice do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, cresceu 0,4% entre julho e agosto. Depois de 3 meses de retração, o IBC-BR teve desempenho positivo. Apesar disso, o resultado ficou abaixo das expectativas dos economistas, que esperavam elevação de pelo menos 0,6%. Diante do nível elevado da taxa de juros, o mercado espera uma desaceleração da atividade econômica no segundo semestre. A Receita Federal está coletando amostras para fazer análises químicas com o objetivo de rastrear a origem do metanol usado em bebidas falsificadas. A operação foi motivada pelo aumento de casos de intoxicação pela substância. A força-tarefa fiscaliza 24 empresas dos setores químico e sucroalcooleiro dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. De acordo com a investigação, o combustível adulterado pode estar sendo usado na produção clandestina de bebidas alcoólicas. Entre os alvos estão importadores, terminais marítimos, empresas químicas, destilarias e usinas suspeitas de desviar o metanol. O Acordo de Paris pode evitar quase 60 dias de calor intenso por ano. É o que revela um estudo organizado pelo Climate Center e pelo World Weather Attribution, publicado hoje. A marca será alcançada se os países respeitarem as metas atuais. O Acordo de Paris vai completar uma década no fim do ano. Em dezembro de 2015, o mundo estava 1 grau acima dos níveis pré-industriais. Atualmente, o planeta está 1,5 grau além da marca. Cientistas argentinos encontraram na Cordilheira dos Andes o esqueleto quase completo de uma espécie de dinossauro desconhecida que viveu há aproximadamente 230 milhões de anos. A descoberta foi publicada na revista científica Nature. A espécie faz parte de uma linhagem de dinossauros herbívoros gigantes de pescoço longo. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11h36. Deixa eu atender aqui a galera do nosso WhatsApp. Antes de eu abrir as mensagens aqui, algo a acrescentar, Fábio Scheibe, sobre a grande vitória do meu Santos. Aliás, falando nisso, o Vasco da Gama ontem... Gigante. O Ryan é o novo Adriano Imperador do futebol brasileiro. Fernando Diniz clama Ryan na seleção. Porque o nosso lateral, que eu sempre esqueço o nome dele... PH não jogou, hein? Se PH estivesse em campo, o Vasco teria feito 10. Cadê o Libenço, tá aí? Ele já mandou mensagem. Chama ele Libenço lá pra cantar o hino do Vasco. Ele tá ocupado. O Vasco teve o Gumoro expulso, né? Ainda aos 40 minutos. A arbitragem é uma vergonha. Passando a mão no Vasco. Depois da expulsão do Gumoro, o Vasco ainda fez o primeiro gol no primeiro tempo com o Ryan, e na segunda etapa definiu com o David no contra-ataque. O Vasco já alcança a nona colocação no Brasileirão, brigava contra o rebaixamento, está subindo com o Fernando Diniz, e também é mais um dos times que pensa no final do ano, né? Na Copa do Brasil vai ter um enfrentamento contra o Fluminense, lá nas semifinais da Copa do Brasil. O Vasco já está tranquilo no Brasileirão. Final é nossa. E acho que pro Fortaleza foi bom enquanto durou, né? Tá difícil. 24-31 com o Santos. Fortaleza joga contra... Jogou ontem contra... Cruzeiro fora. Pega o Cruzeiro fora. Não, mas assim, se você falar assim, dos 4 times que estão na zona do rebaixamento, Vitória, Fortaleza, Juventude, Sport, você fala, eu acho que tá fechado, assim, ó, hein? Que tem condições de sair, eu ainda aposto no Fortaleza. Mas eu acho que já tá difícil. Aliás, isso é uma tônica no futebol brasileiro, assim, o Fortaleza viveu uma experiência maravilhosa nos últimos anos, se reestruturou,
tem muito a ver com o Rogério Ceni, com o Vojvoda, disputou finais, Libertadores consecutivas, mas infelizmente por essa dinâmica do futebol brasileiro, onde os grandes ganham muito e os médios e pequenos ganham pouco, a disparidade é gigantesca, faz parte, é o ciclo do Brasileirão. Mesmo Fortaleza sendo um gigante do Nordeste, aquela coisa, 5, 6, 7 anos no máximo, vem pra Série B. 1, 2 anos na Série B, o Fortaleza acho que tem chance de bater e voltar. Vai pra Série A, mais 1, 2, 3 anos, é igual ao Mirassol. O Mirassol vai ser assim também. Vive um momento espetacular, maravilhoso, né? E a gente tem que aplaudir. Mais 2, 3 anos, volta pra Série B. Se um dia a gente voltar a disputar uma Série A aqui em Campinas, vai ser assim também. Infelizmente, o futebol brasileiro, essa diferença financeira faz com que os times médios e pequenos sofram com isso, né? E os que patinam, né? Os grandes, brigando lá embaixo. Gente, vamos falar mas ô Lupe, vamos falar a verdade, né? Eu acho que hoje, em termos de Brasileirão, ano passado tivemos o Botafogo naquela situação e hoje ninguém sabe o que vai ser do Botafogo, mas hoje a gente já vive a espanholização do campeonato, né? É Flamengo e Palmeiras, mas isso não é tem, ruim, cara. é ruim, eu acho péssimo. Né? Parabéns às duas equipes que se estruturaram, que montaram verdadeiros esquadrões, que hoje dominam não só o futebol brasileiro, mas o futebol sul-americano, mas hoje, em termos de Liga Brasileira, de Série A de brasileiro, quem que vai fazer frente ao Palmeiras e ao Flamengo? O Cruzeiro faz um ameaço, tá, mas não vai atrapalhar a vida dos dois com relação a título. O Botafogo ameaçou no passado, foi campeão e tal, mas quando você imaginaria um Botafogo brigando também com essa dupla, não aconteceu. Os rivais no Rio, o Flamengo não tem. Os rivais em São Paulo, com todo respeito, o Palmeiras não tem. Eu não sei em Copas, como aconteceu com o Corinthians, jogo de mata-mata, mas Campeonato Brasileiro, hoje, sinceramente, cara, é impossível imaginar uma equipe, uma terceira força aí pra atrapalhar a vida de Flamengo e Palmeiras, e eu tô com o Júlio, eu acho muito ruim. Legal pra palmeirenses e flamenguistas, mas para o futebol brasileiro em si, isso é muito ruim. Mas é culpa justamente também das gestões, né? Sim, não, como eu disse, agora há pouco, o Palmeiras e o Flamengo, eles merecem todos os elogios, isso é mérito, mas eu acho que para o futebol brasileiro, e claro, culpa sim de diretorias nefastas, né, como do Corinthians, o São Paulo que passa por uma crise terrível, Vasco, etc, mas assim, em termos de qualidade técnica, eu acho que empobrece, eu acho que é ruim. Mas eu não acho que só dá pra colocar no balaio de gestão, não, né? Acho que tem muita coisa por trás também. O Corinthians tem muita capacidade. Se quisesse arrumar o Corinthians, na verdade, eu acho que ele não soube aproveitar. Por exemplo, como o Flamengo fez uma gestão eficiente desde lá do Eduardo Bandeira, mas o Corinthians, quando ele teve aquele boom de conquistas, né, e de grandes esquadrões, ele não aproveitou, que foi 2010, até 2013, teve 2017, mas ainda era um resquício de 2012, né? Mas o Corinthians não soube aproveitar, porque a força, o potencial financeiro que o Corinthians tem, era para ele estar junto com o Flamengo e Corinthians, né? Com o Flamengo e Palmeiras, né? Mas devido a estas administrações, o São Paulo então nem se fala, né? O São Paulo a gente foca muito no Corinthians aqui, mas o São Paulo é pior ainda, né? Que a força que o São Paulo tem, a pujança de conquistas que o São Paulo tem, o que ele pode oferecer para o torcedor. E quando a gente vai observar as dívidas do São Paulo, ela está na casa do bilhão. Cara, é terrível, péssimo. Vou deixar eu atender aqui rapidamente algumas mensagens aqui. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Fortaleza lembra um pouco a Ponte, disputou a Sul-Americana, ficou com o vice, agora corre o risco de rebaixamento. Wagner de Hortolândia, quem tá mandando aqui. Bom dia, amigos da CBN. Às vezes o fenômeno Mirassol me lembra o que aconteceu com os Cometas São Caetano e Santo André. Escreve aqui o Conrado. Cara, que fase tá o Reinaldo e o Mirassol. E o Reinaldo tá jogando futebol, hein? A gente espera que não aconteça o que aconteceu pós, né? O Cometa, né? O São Caetano e o Santo André, que o Mirassol permaneça forte. Que tristeza a situação do Bugre. Quase 3 meses e meio sem jogar. Folha salarial gigante, disputa política, indefinição no corpo técnico. Esperar de tudo isso? Manda aqui o nosso ouvinte também pelo nosso WhatsApp. Inácio, Palmeiras será campeão novamente? Escreve aqui. Bom dia, acidente com moto na Glicério com a Conceição, condutor e passageiros caídos. Meu nome é Roberto, já
repassando aqui para os nossos colegas aqui na apuração. Obrigado, Roberto, atenção redobrada aí para quem estiver na região. Em termos de elenco, o Flamengo ainda é melhor, mas na América do Sul ninguém compete como o Palmeiras. E o Corinthians que não se atente, hein, senão vai entrar no bolo de baixo. Escreve aqui o Renato Alves. Valeu, Renatão, obrigado pela sua participação. O JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. Ontem o porco fez linguiça de touro. Abraço, o JP de Moraes. Bom dia, Júlio, Lupe, Cailão e Chaibe. Domingo vai ter a final do Brasileirão e prevejo a arbitragem polêmica, já que será um jogo gigante. Verdade. O Cheirinho será a nossa vítima novamente da seleção verde e amarela do professor Abel. Estou bem iludido com 2 taças esse ano. Seremos, Chaibe? É o Murilo Lino do Vila Nova mandando mensagem aqui. O Cristiano Salviano também. No nosso Corinthians só não ganhou ontem porque jogamos sem goleiro. E sem o Neymar. Tá louco. Tá louco. Pô, só não entra de amarelo domingo no Maraca, hein, Fábio Chaibe? Pelo amor de Deus. Caros participantes, E os bastidores. tem algum prêmio em dinheiro pro campeão e vice da Série C em outras séries? Isso é praxe, ficará somente com a taça. Não, tem um mimo, sim. Marco. Não, tem um caraminguá. Tem um caraminguá. Quem passou pra segunda fase já ganhou um caraminguazinho, né? Bom dia, meus amigos da CBN. Manda um abraço pro meu primo Cristiano Salvione. Saudações santistas. É o Fábio de Joaquim Egídio. Bom dia, galera do CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas. Com os resultados de ontem, o duelo entre Palmeiras e Flamengo será uma final antecipada do Campeonato Brasileiro, certamente, né, Rodrigão? O Ronaldo Majolo tá na audiência também, ouvindo. Boa. O Newton de Paula, fora Dorival, técnico ruim. 10 dias só treinando e só piorou. Escala jogador no final, depois que a vaca deitou. Manda aqui o Newton. Muito obrigado. O Midiáticos CBN, convenhamos que o time do professor Marcelo está jogando muito melhor que o time do Alberto, que talvez não subisse. É o Léo do Centro quem manda aqui. Bom dia, galera. É sério que o Guarani renovou com os goleiros? O presidente do Guarani não vai se manifestar? É o André Stancati quem manda mensagem no nosso WhatsApp. São os nossos ouvintes participando aqui no nosso CBN Esportes. Agora 11h44 minutos. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E amanhã tem decisão no ginásio do Taquaral. O Vôlei Renata enfrenta o Suzano no segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Lembrando que o Campinas venceu primeiro por 3-0 e se conquistar uma nova vitória por qualquer resultado, leva o título para casa. Rafael Pio, que vai narrar aqui na CBN todas as emoções da decisão, bateu um papo com o Maurício Borges e ele fala sobre a expectativa para mais um título paulista. Eu tô aqui no ginásio do Taquaral com o Maurício Borges, que descambou agora nessa fase final de Campeonato Paulista, fazer ace, tá sendo ponto de tudo que é lado e ajudou demais esse resultado de ontem, né, Maurício? Obrigado por nos atender. Cara, é um prazer estar falando com vocês aí e fico muito feliz, né, com esse resultado, né, 3-0. Isso é fruto do trabalho da equipe que vem fazendo um belo campeonato e sexta-feira tem mais, né? Um jogão, creio que vai ser bem complicado e na nossa casa aqui vamos fazer valer a pena. Surpreendeu porque, como eu disse, para alguns torcedores foi surpresa, por se tratar de uma final de campeonato, você olha um 3-0, muita gente fala, nossa, surpreendente, mas para vocês foi? Foi um 3-0, mas foi pegado, né? Eu acho que aquele primeiro set ali foi crucial pra gente comandar o jogo, né? Nos outros sets.
mas nunca vai ser fácil, né? Suzano é um time bem armado, bem treinado, então estamos hoje já de volta aqui, jogamos ontem para preparar para sexta-feira, que sexta-feira tem mais um jogão aí. Vamos lutar para fazer valer a pena, né? Tá jogando em casa e ganhar o jogo com todas as nossas forças aí, botar em prática o que a gente vem colocando durante esse belo campeonato que a gente vem fazendo. Valeu, Rafael Pio, um bate-papo ontem lá no ginásio do Taquaral com o Maurício Borges, sexta-feira, 8h30 da noite, ginásio do Taquaral lotado e aqui na CBN as emoções da decisão entre Vôlei Renata e Suzano, segundo jogo da final do Paulista. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Do mundo. Estamos de volta, 11h50. Bora lá com informações do futebol campineiro. Meu caro Antônio Lupe, começando pelo Guarani, nessa reta final de temporada, iniciando aí o planejamento para o ano que vem, né? Esse planejamento, Júlio, ele vai ser definido, claro, nos próximos dias, né? A rapaziada, o pessoal da diretoria já tá organizando. Mas o que tá pegando, Júlio? Essa questão de eleição em dezembro atrapalha um pouquinho aí algumas decisões, né? Por exemplo, vamos falar das decisões ligadas ao futebol. O Farney Coelho, ele tem contrato até o final do ano e ele é o homem forte do futebol. Ele precisa de uma resposta se não só essa atual diretoria, mas também ter o cuidado dos outros que vão participar do processo eleitoral do Guarani, de saber se tem a intenção ou não de contar com ele para o próximo ano, para montar o time do Guarani, para começar as renovações daqueles atletas que interessam, daqueles atletas que não interessam e têm contrato, porque a lista é grande de jogadores que têm vínculo com o Guarani, mas sequer foram aproveitados, por exemplo, numa Copa Paulista, que o Guarani passou uma grande vergonha, e isso o torcedor do Bugre não pode esquecer. Segundo passo, Matheus Costa tem contrato até o final do Paulista. Será que o pessoal tem a intenção de continuar com o Matheus Costa para 2026?
Ou tem um outro nome que a diretoria quer contratar para comandar o futebol do Guarani? Ou seja, essas questões, elas começam a ser comentadas, mas tudo passa por conta desse processo de eleição. É claro que todas as decisões, elas precisam ser tomadas com calma. E por isso o torcedor do Guarani está preocupado. Uma das organizadas do Guarani divulgou aí uma nota, né, falando sobre o comportamento da equipe durante a trajetória na Série C do Campeonato Brasileiro, fazendo críticas pontuais e pedindo a saída, inclusive, do atual presidente, o Rômulo Amaro. É um momento muito conturbado, ninguém da diretoria se manifestou, com exceção do Fardey, que é o homem forte do futebol através das redes sociais, publicou uma carta ontem em um perfil que ele tem em uma rede social, mas por enquanto nenhum dirigente, que eu digo da diretoria, do Conselho de Administração, se pronunciou após essa eliminação da Série C do Campeonato Brasileiro. O Bruno Santos, o Brunão, é um cara que terminou bem, nós comentamos ontem aqui, e se passar o tempo, ele é um profissional e vier uma outra equipe com uma proposta boa, vai embora. E o Guarani, que acredito que independentemente de quem tenha a intenção de comandar o Bugre, deve contar com ele, eu quero contar com ele, mas se demorar muito, ele vai pegar um outro trampo e ir embora, porque o jogador de futebol, ele precisa de contratos, e se demorar muito, perde aí aquele que pode ter sido aí uma das principais peças do Guarani em 2025. Então é isso, o torcedor está preocupado, até por conta de tudo isso que acontece no finalzinho de 2025, pensando aí nos próximos anos do Guarani, Júlio. Maravilha. Bom, debatendo aqui, né, Carlão e Fábio Chaib, acho que o torcedor do Guarani, ele vai precisar, é claro que isso é muito difícil, mas de um pouco de paciência, porque as principais decisões envolvendo o Guarani, elas vão se desenhar a partir de um cenário político desenhado também. Então, eu acho que estamos em 16 de outubro. As próximas semanas aí serão semanas realmente de mais silêncio, mais reflexão do que ações, né? Me ajuda só numa situação, o edital das eleições ainda não foi publicado, né? Do Guarani. Não, Lupe, não lembro de cabeça, não lembro de cabeça. É um momento... porque a gente tem uma data, né? Pelo menos para ter eu vou até procurar aqui. Ainda bem que agora as eleições, elas ocorrem no final do ano, né? Porque teve uma época que ela acontecia no aniversário da época do Guarani, abril normalmente as eleições aconteciam, isso atrapalhava demais com relação ao futebol. Mas é um momento, cara, muito difícil. Ao mesmo tempo que você tem que digerir o que aconteceu dentro da Série C, você já precisa de perspectiva, né? Porque o 2026 está aí, com esse calendário novo, não tem muito tempo para ficar lamentando, né? E a torcida exige explicações, estas explicações, elas precisam ser feitas, sim, não só em termos dos jogos, da produção da equipe, mas com relação... Eu pego muito mais no pé, eu sei que o torcedor está ferido em virtude das derrotas para a Ponte, mas eu pego muito mais no pé com relação ao projeto que foi muito mal feito, as contratações que foram mal feitas, as renovações de contratos também que foram muito mal planejadas, do que propriamente a parte técnica, né? Mas eu acho que tudo isso faz parte de um combo e a diretoria vai ter que se explicar. Não acredito que nesse instante o Rômulo vai enfrentar a imprensa, entre aspas, né? Acho muito difícil, até por este início de momento político, algumas chapas aparecendo, alguns nomes voltando aí à tona no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É um momento muito complicado, é um momento difícil em que a diretoria vai ter que ter muito equilíbrio, porque tem a parte técnica em que a torcida merece explicação, e aí também já tem a parte administrativa, porque o Guarani está se aproximando de eleições. Realmente é uma interrogação gigante hoje que assola o estádio Brinco de Ouro da Princesa. O nosso anjo da guarda aqui, o Marcos Ortiz, sempre nos ajudando. A eleição deve ocorrer no dia 15/12. E então ainda é muito fim de temporada isso, cara. Exatamente. Então assim, não tem o que fazer. Tem outro detalhe, a questão do estatuto, né? Quem vai ter que puxar o planejamento é a tua Mas, Júlio, imagina só, o Lupe, o Marquinho que tá acompanhando a gente, cara, dia 15/12, né? Não, muito tarde. O campeonato começa já em janeiro, né? A temporada, né? Começa em janeiro. Tem que ter muita agilidade, muita criatividade, né? Porque eu acho que o Guarani, não sei se vai financeiramente, não sei se ele vai disponibilizar de tanta grana como ele teve nesta temporada, porque o Guarani gastou, quando precisou gastou, e como eu até venho dizendo, gastou o que não tinha para gastar,
né? Não sei com apoio, não sei se o percentual da Magnum nesse sentido de contratação, mas gastou muito. E no ano que vem, com esse desafio dessa terrível Série C, um Campeonato Paulista meio maluco que a gente não sabe como que vai ser. É desafiador, né? Nós falávamos no ano passado, né, que o 2025 seria desafiador em virtude do retorno do time à Série C. 2026 vai ser mais desafiador em virtude da mudança de calendário. Em algum momento pode bater uma Série C com o Campeonato Paulista, e para você montar um time competitivo para a Série C e aí tem um Campeonato Paulista, cara, é complicado, tá meio nebuloso esse futuro bugrino. Bom, Júlio, só pra gente passar agora pro outro lado, né? A Ponte também viveu um final de ano parecido, né? Na questão fora das quatro linhas. Tudo é muita festa, mas... o pessoal já tá se movimentando perspectiva, aí. Mas até em respeito ao momento esportivo da Ponte Preta, que tá brigando aí por um título nacional, talvez o primeiro dela na história, a gente vai falar muito sobre essa decisão contra o Londrina, e quando acabar essa participação da Ponte na Série C, a gente começa a falar sobre as questões extracampo. A Ponte conseguiu aí comprar a carga de ingressos destinada ao torcedor visitante, ao torcedor da Macaca, lá em Londrina, no primeiro jogo da decisão. Serão 554 ingressos. O sócio torcedor, ele tem prioridade. As vendas, né, começaram hoje. Deixa eu pegar aqui o valor, R$60 a inteira, R$30 a meia, e tudo isso através do site novotc10.com.br. Se sobrar ingressos, amanhã esses bilhetes serão colocados aí para o público geral, aqueles torcedores que não são sócios, mas estão aí interessados em acompanhar o primeiro jogo lá no VGD contra o Londrina. Então essa é a situação dos ingressos. Tinha muita gente perguntando sobre carga, como é que ia funcionar. Então a Ponte, ela organizou desta forma: ela comprou os ingressos do Londrina e vai revender primeiro aos sócios, hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta, dia 17. Se sobrar ingressos, repito, 554 bilhetes, aí o torcedor que não é sócio tem a possibilidade de comprar aí os bilhetes que sobraram. Uma pena, né? Uma pena, porque acho que se tivesse uma carga um pouco maior ia esgotar toda essa carga aí, mas o VGD é um estádio pequeno, né? Se fosse ali o Londrina, uns 2-3 mil torcedores seria mais viável o Estádio do Café, tem né, que respeitar as leis, não né? tem que fazer. Regras, não tem é 10% só, não tem como negociar isso com Londrina. Cara, no Café determinação. seria até pra final, né? Seria mas acho legal. que às vezes pro Londrina o que dá certo é jogar no estádio mais acanhado, Caldeirão, né? E deu certo, futebol, né? Tem a questão, tipo assim, vamos jogar lá no VGD. Pressão. Subimos. Chega na final, muda, né? Futebol tem muito disso. É verdade. Acho que tem mais disso do que... Que digo o Botafogo, que é muito supersticioso. Mas é isso, então eu acho que essa carga vai se esgotar rapidamente. Muita gente tá perguntando sobre ingressos, e a prioridade, a gente sempre, é por isso que ser sócio torcedor em Campinas é extremamente importante, porque nós estamos hoje numa cidade em que os clubes têm muita dificuldade financeira, ainda mais a Ponte Preta sofrendo mais com isso esse ano, né, por conta dos bloqueios, de todas as razões circunstanciais, mas o custo-benefício hoje do sócio-torcedor em qualquer esfera, principalmente em Campinas, é muito positivo. Então, eu sempre incentivo você que tem condições, né, você que pode se tornar sócio-torcedor a fazer, porque isso faz diferença para você e nos cofres do clube também. Bom, gente, ponto final aqui no CBN Esportes. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Um grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento